Nós temos aqui agora conosco Pastor Lucas, o encanador. A paz, tudo bom? Tá me ouvindo? Parece que tá pegando aqui, cortando a imagem. Tá bom. Tá ouvindo? Tô, assim. Como Tá é que tá a fora. mão? Tá Tá suja fora. aí? Oi? Como é que tá a mão, encanador? Cheia de cola. Deu certo lá? O inimigo faz isso nas horas Deu, das lives, né? deu certo, sim. E aí? Vamos lá, Bom, então. vamos. Você fez uma oração sobre o Senhor? Amém. Muito obrigado, Pai, por trazer aqui para nós. O professor, que até sou até melhor do que pastor, professor, né, Pai? O Senhor tem um mestre, que o Senhor tem dado aqui para essa igreja. Abençoa ele com teu, Pai, com teus sentimentos, as suas emoções. Muito obrigado, o Senhor ter trazido aqui para nós. O pastor Lucas, e que ele venha agora a nos enriquecer com as palavras que o Senhor colocar na boca dele, Senhor. Direciona ele, então, para nos nutrir, nos edificar, para a gente conhecer o Senhor cada vez mais, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor ter dado aqui para nós. Agora quem vai falar, que a tua mão esteja sobre o pastor Lucas e a tua unção desça sobre ele, ele venha falar com ousadia e poderosamente no teu espírito, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa ele, abençoa a casa dele, abençoa a filha dele, os animais dele, a propriedade dele, o carro dele, Senhor. E sim, Pai, suba muralhas de fogo ao redor da propriedade dele, que o inimigo não possa passar. Em nome de Jesus, que as muralhas de fogo subam e o inimigo não possa passar. Seja abençoado, Senhor, em tudo que ele e a família dele, a casa dele fizessem, para o teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Não tem igrejinha hoje não, mano? Não, já foi, acho que foi o sábado passado, né? Ah, tá Ou bom. foi? Tá bom, querido. Você tem aí 35 minutos. Meu Deus, coisa, hein? Tá bom. Paz, Senhor Jesus, irmãos, tudo bom? Então vamos aqui ler a palavra de Deus em João 14, meditar um pouco na palavra também, né? Vamos ler então. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como uma flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limite, não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. Quem me dera me escondesse na sepultura e me escutasse até a tua ira, até que tua ira se fosse, e me pusesse ao limite e te lembrasse de mim, morrendo o homem porventura tornará a viver, todos os dias que de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, e terias afeto à obra das tuas mãos. Mas agora contam os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoa as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu sempre prevaleces contra ele, e ele passa, mudas o seu rosto e o despedes. E os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Amém? Então, vamos meditar nessa palavra com relação às coisas que nós estamos vivendo agora nesses últimos dias, né? Jó, ele estava aqui numa situação, assim, deprimida. Ele teve uma prova muito dura e ele caiu em depressão. Então, muitas pessoas falam que crente não pode cair em depressão, não é verdade. Crente
como qualquer pessoa, é frágil. Só que ele recorre a Deus. Ele não fica justificando a sua depressão, porque ele não pode negar os fatos, negar o que aconteceu na vida dele. Jó não negou. E Jó, ele não ficou dizendo, é tudo invenção, é tudo coisa. Ele não ficou fantasiando. Ele admitiu que as coisas tinham acontecido da forma como aconteceu. E assim a gente tem que fazer com os nossos pecados. Quando a gente comete alguma coisa errada, não fica fantasiando. Vai lá e fala, realmente eu pequei, realmente eu fiz aquilo, porque aí você está sendo sincero com Deus, né? Tem gente que fica tentando santificar o pecado, ou tentando fazer o pecado se tornar mais puro, para poder aliviar o peso. Não, se uma coisa é errada, você tem que ser sincero o suficiente para confessar e se arrepender. O problema é que nós estamos sempre vivendo uma vida de aparência. Nós nunca somos realmente, nós nunca mostramos o nosso rosto. Nós sempre estamos nos escondendo atrás das emoções, das palavras e dos pensamentos. Mas Deus sabe. Então, irmãos, agora nos últimos tempos, as pessoas vão perder esse controle que eles têm de si mesmo, certo? Porque é um controle de aparência. O verdadeiro controle vem do Espírito Santo. Então as pessoas vão começar a mostrar o seu próprio rosto, como está escrito lá. Acho que é no livro de Abacuque, né? Ou é no livro de Isaías. Eu não me lembro exatamente, que Deus tirará o véu das nações. Então nós não podemos viver uma vida de aparência, uma vida onde a gente parece ser bom. Na verdade, a gente tem que desnudar o nosso coração e apresentar-se para Deus, né? E trazer tudo para Deus, tudo. Não esconder nada. E suplicar com muito clamor a misericórdia de Deus para que o Senhor não deixe aquela situação continuar em nós. Porque se você tem um coração endurecido, alguma coisa que não se agrada a Deus, está impregnada em você e você não consegue tirar. Então, você não pode mentir, representar um papel falso de que você não é aquilo. Sim, você é aquilo que você está praticando. Porém, você deve se humilhar, deve pedir perdão, deve se apresentar a Deus. Então, Jó, ele confessou tudo que ele podia confessar. Ele colocou toda a vida dele derramada na presença de Deus. Só que ele não tinha nenhum pecado, então ele não podia confessar uma coisa que ele não fez. Só que os amigos dele acusavam ele de pecado. Falaram, isso aí está acontecendo porque teve pecado. As pessoas têm essa crença de que as coisas ruins só acontecem quando tem pecado. Não, Deus nos prova em situações para saber o nosso coração, até onde vai. E nós precisamos recorrer a Deus para que nós possamos ser limpos e purificados. Ninguém se salva assim facilmente, né? A fé em Cristo Jesus é um dom, é uma graça, mas para nós se desprender dessa natureza terrena e purificar o nosso coração, o processo é duro, o processo não é fácil. Então é por isso que nós estamos agora entrando nesses últimos dias para poder encontrar essa purificação final, né? E por isso que nós precisamos da perseverança. Então não adianta a gente querer parecer humilde quando a gente não é. A gente tem que confessar quando a gente é soberbo. Falar, não, eu sou soberbo, eu peço perdão a Deus, porque eu não tenho usado de humildade, eu não tenho sido humilde, ou eu não tenho sido fiel, ou eu não tenho falado a verdade, ou eu tenho fingido, entende? Não dá para esconder de Deus. Essa é a situação. Se a gente esconder de Deus, a gente camufla e vai ficando mais difícil limpar. O processo vai vir dobrado, porque você não fez quando precisava fazer. Isso é complicado, isso todo mundo passa. Então é assim, quando a gente é criança, né, a gente é bem puro. Né? Se Deus levasse nós como criança, não tinha problema nenhum. Mas quando a gente cruza a idade da adolescência, dos 12 anos para cá, a gente captura do mundo muita coisa errada e vai acumulando dentro do nosso coração. Sem contar as coisas assim transmitidas geneticamente
por causa das maldições de família, espíritos familiares. Então, a gente já entra nessa vida com muita dificuldade. Mas a graça de Deus está aqui para nos tirar de tudo isso. Então, você não pode esconder nada. Você precisa fazer aquilo que deve ser feito em relação ao temor, à obediência e o arrependimento, né? É muito fácil hoje falar de arrependimento, né? Mas arrependimento é aquela dor de você saber que você prejudicou alguém, e aquela dor de prejudicar alguém dói também em você, entendeu? Então, aí nos Estados Unidos está tendo uma filosofia que as pessoas não sabem o que é arrependimento, que senão nós somos pessoas muito boas, nós somos uma nação muito boa, o país é um país muito justo, nós seguimos as leis e tudo, nós não temos do que nos arrepender, isso é uma falsidade, isso está errado. Israel também era um povo que tinha recebido a lei, recebido os profetas, e se achava justo, lá no livro de Isaías. Não, existem coisas que estão impregnadas em nós, e a gente faz naturalmente, achando que está certo. Então, quando a gente entra em aflição, é que Deus está levantando essas coisas ocultas, para que nós venhamos nos arrepender, venhamos sentir vergonha daquilo que nós fizemos e venhamos deixar, né? Porque o arrependimento, ele significa deixar aquilo, né? Não continuar com aquilo. Então, quando você faz algo que prejudica alguém e você sente aquela dor da outra pessoa, daquilo que você fez, você está tendo arrependimento. Quando você faz algo contra alguém e você não sente dor, é que você não está tendo arrependimento. Então, o seu coração está endurecido, quer dizer, o outro não tem importância. O que acontece na vida do outro não tem importância, só tem importância o que você consegue, a sua força, o seu braço, né, a sua vontade. E não é assim que a gente deve viver, né? E eu falo isso para mim mesmo, porque hoje em dia, irmãos, o mundo está tão perverso, tão duro, que nós estamos endurecendo nosso coração sem precisar sair de casa. Entende o que eu estou falando? Naturalmente, o ar e a atmosfera do mundo está petrificando a gente, está endurecendo a gente. Então, a gente tem que viver debaixo de oração e debaixo de súplica todos os dias por causa da atmosfera do mundo que está pesada. Está muito pesada, né? A gente está sentindo no corpo, na carne, o peso das coisas espirituais. E quando a pessoa vai aceitando essa dureza do coração, o coração dela vai mudando vagarosamente. Daqui a pouco ela está totalmente diferente do que ela era antes. E ela passa a ficar com raiva de Deus porque ela acha que ela tem razão. E ela passa a justificar as coisas erradas. E às vezes achar que as coisas do inimigo é que está certa. Olha só a mudança. E a mudança acontece lá dentro do coração, a pessoa não percebe. Então é muito cuidado com isso, porque depois vem o julgamento. E o julgamento é o seguinte: o que é o julgamento? O julgamento é o seguinte: ou você vai sair daquela situação, quebrar aquilo e voltar para trás e ser puro, ou você vai dali e continuar para frente. Aí não tem mais volta. O julgamento é isso, é o pagamento pela situação, é o resultado final. Então, nós vamos entrar em julgamento, o mundo todo vai entrar em julgamento, não só o cristão, mas o mundo todo. Mas esse julgamento, quando ele é anunciado, ele quer dizer que você tem que buscar a Deus mais fortemente, mais intensamente. Por quê? Porque o mundo está entrando numa estrutura mental contra Deus. O raciocínio está contra Deus, contra a palavra. E as pessoas já estão admitindo esse raciocínio contrário à fé, contrário às escrituras, contrário à palavra, contrário ao amor, contrário à justiça, e estão ficando frias. E estão achando que aquilo está certo. Então, por exemplo, se começasse um terremoto agora, ou cair fogo do céu, né? Será que a gente poderia ajoelhar
e falar assim, ó Senhor, me socorre, me perdoa os meus pecados, eu realmente tenho sido uma pessoa má, ou a gente ia bradar contra Deus quando começar a acontecer alguma coisa assim? Ou a gente vai ficar com raiva porque Deus está destruindo as coisas na terra e destruindo o que a gente tem? Esse que é o problema. Então, está acontecendo muita coisa no mundo, o mundo está abalado, né? Teve enchente em Minas Gerais aí, a cidade alagou, eu só via o vídeo assim parcialmente, aí o profeta João Batista falou, não, foi em Juiz de Fora, é uma outra cidade lá. Então está acontecendo muita coisa, mas aquilo que está acontecendo tem que trazer arrependimento, tem que quebrantar você. A perda de alguma coisa, não é para você ficar com raiva e revoltado com Deus. Deus está tirando para mostrar para você que você precisa cair em si. É um choque de realidade que Deus está dando. Então a gente tem que fazer o seguinte: quando a gente está em tempos bons, não é? A gente procura fazer o que é certo, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente se examina sempre para não deixar acumular coisas para o tempo ruim. E o que aconteceu com o mundo? O mundo, né, teve a sua época boa. Ao invés de buscar Deus, não. E acumularam coisas para o tempo ruim. Então, no tempo ruim, vai ter que queimar muita porcaria. Entende? Esse que é o problema. Você tem que começar a queimar todos os dias as suas porcarias. É todos os dias. O Deus, ele chama nós todos os dias para o arrependimento. Todos os dias ele chama para o quebrantamento. Então, ele faz um relatório no final do dia, sempre em nosso coração, você pode perceber. Quando começa a chegar às 5, 6 horas da tarde, você começa a sentir um ar diferente. Né? E aí você vai lembrando do que aconteceu naquele dia. Essa lembrança é Deus mostrando o que aconteceu para você perceber se teve alguma coisa errada que você deveria ter deixado, ou que naquele momento você possa deixar. Então, nós temos 2 sacrifícios, um da manhã, outro da tarde, que era o quê? A viração do dia. Das 6 da manhã, né, até as 7, que é a hora que está escuro e vai esclarecendo, e das 6 da tarde até as 7 da noite, que está claro e vai escurecendo, é o contrário, né? O dia é o contrário da noite. Então, veja só, nesses 2 horários, o horário que Deus está pronto de atender você e de ouvir você. É um horário que eu, por exemplo, 6 horas da manhã, eu ponho o meu relógio para despertar. Às vezes eu já estou orando bem antes, quando desperta, eu já estou orando. Por quê? Porque é um horário de acerto de contas. Um acerto de contas da manhã é para começar o dia, e o outro acerto de contas é do dia para agradecer pelo que passou. Então, irmãos, a gente está passando cada dificuldade hoje, cada detalhe, cada coisa que está difícil até você pregar e explicar, né? As lutas e as batalhas, elas estão num nível tão sensível que o raciocínio da gente não está acompanhando. Percebeu? Então, o que acontece? A gente tem que andar mais reverente, não altivo, não levantar a cabeça, né? Como é que os anjos sabem que é o trigo, que é o joio? O trigo, ele pesa com o grão. O joio, vem o vento, ele levanta. Então, lá de cima do céu, quem está se abaixando, se humilhando, os anjos estão vendo. Quem é trigo, quem é joio. Quem está se exaltando, mesmo aparecendo tudo quanto é luta e dificuldade, a pessoa está se achando tal, que ele é o Superman, que ele vai superar tudo pelo braço dele, não está se humilhando. Entendeu? Então, tem, trigo e joio, né? Tem a ovelha e o cão, ou a ovelha e o lobo, né? A ovelha e o bode. O que é o bode? A pessoa que Deus manda alguma coisa. Ele convive no meio das ovelhas, mas ele não obedece. Deus manda as coisas para ele fazer, ele faz do jeito dele. Tenta criar um bando de ovelhas junto com um bando de bodes. As ovelhas obedecem o pastor. Os bodes pulam, sai para um lado, sai para o outro, é incontrolável. Então, por que Deus fala isso? Porque você é bode e vai ficar bode para sempre? Não, para você mudar o seu coração. Para você suplicar a Deus uma transformação. Entende? O que acontece? Deus, ele coloca um espelho na sua mente.
e mudar, como lá está escrito em Tiago. Então, quando é que você muda? Você lê a palavra vira um espelho para você, mostra o que está errado e você suplica a mudança. Você não consegue mudar, você vai mudar o quê? Você vai botar uma roupa, tal, mudar a aparência, ou mudar o seu tom de voz? Não, é mudar o coração. E mudar o coração é de joelho, é clamando, é suplicando, é se humilhando, é confessando, é admitindo. Quando vem um pensamento assim na sua mente, assim, conversando com você, lá no íntimo, falando, lembrando de coisas que você fez, errada, você confessa, sim, é verdade, eu fiz isso. Sim, é verdade, foi assim. Porque ali é o Espírito Santo mostrando os seus pecados para você se arrepender. E ali depois, peça para Deus te dar as condições de fazer a coisa certa. E vai na palavra, vê como é que faz a coisa certa. Vai ler sobre determinado tema. Né? Procura, às vezes tem Bíblia até que dá para procurar em chave bíblica, que você pega pelo tema, você vai nos versículos. Né? Às vezes tem Bíblia lá no final, que tem os resumos por assunto. Então, ali é uma ajuda muito grande. Porque o primeiro contato da nossa vida é com a palavra, com a letra, que está escrita. E a palavra tem que falar conosco. Quando ela fala conosco, você se abaixa e deixa ela tratar você. Não fica se justificando, dando respostas para Deus, como se você fosse um cara que dá as explicações e Deus vai, sim, tá, tô entendendo. Ah, é verdade, você realmente é uma pessoa assim. Não, Deus vê tudo. Então Senhor, eu me arrependo, como Jó, no pó e na cinza, eu peço perdão, eu suplico misericórdia, né? Então, esse autoexame é uma coisa constante, todo dia. Não dá para passar um dia sem um autoexame, né? Porque o próprio Deus traz esse autoexame para você no final do dia, como hoje, 6 da tarde. É um horário que Deus está visitando os corações. E de manhã também, quando Deus quer te abençoar para um novo dia. Então, vamos suplicar ao Senhor, né, nesse dia, depois aqui da live, para Deus estar revelando os segredos ocultos do nosso coração, que a gente nem sabe. Porque quando vier os 3 dias de escuridão, você já vai estar preparado, já não vai ter tanta coisa para botar para fora. Os 3 dias de escuridão vai ser para revelar o lixo que a gente escondeu no coração. E aí, você vai suplicar para poder, depois daqueles 3 dias de escuridão, sair puro, preparado para o arrebatamento. Então, vai ser uma oportunidade mundial que Deus vai dar para todo mundo se livrar do lixo. Entende? E se você começar a fazer a faxina agora, quando chegar lá, vai ter menos problema. Entende? Então, essa é a ideia. Hoje, né, nós estamos passando por uma coisa muito pesada dentro do nosso país, do nosso Brasil. O Brasil está sendo atacado severamente. Logo depois do carnaval que houve aí, se pode ver que as pessoas que estão no Espírito, vivendo no Espírito, ou orando, ou buscando ao Senhor, estão percebendo que tem um peso grande de batalha espiritual. Então, a gente não pode dar vazão ao inimigo, dar vazão à carne. Porque mais para frente, veja só, o inimigo, ele vai preparar um engano com muito argumento. Se o inimigo ele dá um argumento contra Deus e você não tem um conhecimento de Deus, como é que você derruba aquele argumento? Você vai falar que o inimigo está com a razão. E às vezes ele não está. Ele está usando de palavras. Entende? O mundo está tendo argumentos contra Deus. Nas universidades, nas escolas, nos lugares, as pessoas estão orgulhosas. Né? Todo mundo acha que está certo. Só que na hora que começar a estremecer o céu e a terra, aí quem está realmente firme vai ficar em paz. Mas quem não está vai entrar em desespero. Por quê? Porque estava baseado nele, achava que estava certo. Era uma conjectura que ele tinha dele, achar que estava certo. E é na hora
inconscientemente, quando acontece uma catástrofe, o que você pensa? Você vai morrer. Sim ou não? E se você vai morrer, você vai para onde? Prestar conta. Isso que é o medo que entra no momento do perigo. Então, se você está em paz com Cristo, você sabe que você vai prestar conta, mas você não vai ser condenado. Então, você fica em paz. Então, o abalo do mundo, inconscientemente, vai fazer todo mundo pensar que vai morrer. Por quê? Porque vai prestar conta. Aí é que vai. Mas eu vou prestar conta? Mas eu não creio em Deus. Ai, não adianta nada. Eu não acredito em Deus. Não acreditar em Deus não apaga Deus. Não é uma borracha que apaga Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Apaguei Deus. Não existe isso. Deus é porque é, ele existe. Se você acredita, se você não acredita. Deus mandou Jesus, se você acredita, se você não acredita. Jesus morreu pelos seus pecados, se você acredita, se você não acredita. Jesus vai voltar, se você acredita, se você não acredita. É fato. Você só vai de encontro ao fato. É que nem um Fusca na estrada indo de encontro a uma carreta. Uma hora vai se chocar. Entendeu? Então não tem, contra fatos não há argumentos, não tem esse ditado? A Bíblia, ela não é um livro de historinhas, ela é um livro de fatos. Como você vai contra os fatos? Você só tem que baixar a bola, dizer que você está errado. E a Bíblia está certa. Agora, você não entende a Bíblia, você tem várias interpretações da Bíblia, você tem várias opiniões, faz o seguinte, para com essas várias opiniões, várias interpretações, e pede a Deus para limpar a sua mente, joga fora um monte de ideias humanas e vai lendo de volta a Bíblia como se fosse a primeira vez e pedindo a Deus para mostrar claramente como é a verdade da forma como ele revela. Porque você vai acumulando ideia, tanta ideia, tanta ideia, tanta ideia, tanta ideia, tanta ideia. Quando você lê a Bíblia, você já está lendo viciado. Joga fora. Tudo, se humilha e começa do zero. Como se estivesse comprando a primeira Bíblia da sua vida e pede, Senhor, fala comigo e mostra comigo aquilo que ainda não enxerguei, aquilo que ainda não vi na tua palavra. Vai lá para os evangelhos, comece nos evangelhos, às vezes você não é nem convertido. Você vai se converter quando você lê os evangelhos. Depois você vai para o Velho Testamento, porque lá, nos evangelhos tem a vantagem de os evangelhos mostrar a graça e a misericórdia, e às vezes você está precisando disso, da graça e da misericórdia, para depois você ser alicerçado nos profetas, na criação, nas doutrinas, né, na lei. Mas primeiro você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador por causa do quê? Das condições da sua alma hoje. Depois você vai se alicerçar no restante da palavra, o livro de Jó, livro de Provérbios, livro de Salmos, né, as cartas de Paulo, certo? O Apocalipse, entendeu? Então é isso que às vezes está precisando. É baixar a bola, parar tudo, encerrar tudo que está errado. Não, não, para. É que nem um jornal, né? Jornal, quando publica uma notícia falsa ou tem uma coisa que na hora da impressão, a impressão não dá certo, para todas as máquinas. Já ouviu falar essa frase? Parem as máquinas. Aí o pessoal dizia no jornal antigamente, parem as máquinas, porque tirava aquela matriz lá do jornal, refazia o texto, consertava a máquina e voltava a imprimir. Então parem as máquinas. Pare e volte para trás. Bom, arrepender, arre é parar, pender é voltar. Pare e volte. Entendeu? Então, Jó, ele se humilhou. O maior exemplo, assim, de humilhação humana, né, que a gente encontra na Bíblia, né, foi Jó. Davi também, né, porque nos Salmos mostra o arrependimento de Davi, né, mas o livro de Jó é o mais detalhado sobre como um homem se humilha, como um homem suplica a Deus, embora ele não tivesse pecado, né. Então, veja só, Deus, ele não vai deixar de perdoar o seu pecado se você se humilhar e se arrepender. Ele não vai deixar de perdoar. Ele não vai cruzar os braços e falar assim, não, eu não vou perdoar, não vou perdoar. Não, ele vai perdoar.
Só que ele quer que você trate essa situação logo e coloque seu coração na presença de Deus para que ele faça a tempo que ele tem que fazer a mudança. Entendeu? Então é isso. Nós estamos precisando exatamente desse ponto aí. Porque ninguém vai conseguir enxergar as coisas que Deus tem para frente se não passar por essa etapa. Fica difícil, você se confunde o que tem para frente. Então, até para pregar aqui, eu, por exemplo, né? Eu preciso das etapas da minha vida concluída. Se eu não concluir determinadas etapas, eu não consigo ir para frente. Então, não estou falando isso para machucar ninguém, para nada. É porque todos nós estamos precisando disso. Eu estou precisando, todo mundo. Amém? Amém. Eu pensei que o senhor tinha terminado, perdão a falta de educação minha. Não, eu já terminei. O senhor falou, então acabei, isso aqui acabou isso. Uma pergunta para o senhor. Achei interessantíssimo isso aqui que o senhor falou. Nunca ouvi isso aqui de ninguém antes. Você falou que as pessoas, ou melhor dizendo, para não ser tão pessoal, que fazer o pecado ficar cada vez mais puro. Achei interessantíssima essa frase. Fazer o pecado ficar cada vez mais puro. O senhor poderia expandir nisso aí um pouquinho, por favor? Não, é quando a pessoa vai se justificando. Não, mas não era tão assim. É tipo assim, vamos pensar num roubo. Num roubo. Não, mas não foi muito dinheiro que eu roubei. Ou então, não, mas eu estava precisando. Afinal, a pessoa tinha bastante. Não vai fazer falta para ela. É esse tipo de coisa. Você fica santificando o pecado. Ou então, adultério. Né? Adultério. Não, mas ela gosta de mim. Mas eu me apaixonei por ela. O marido dela também não quer ela, eu quero ela. Esse tipo de coisa, essas justificativas. Né? Nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Ela me ama, eu amo ela, então a gente tem que ficar junto. Também. Qualquer tipo de justificativa. Porque, assim, quando ocorre um erro sério, Deus perdoa, mas ele vai criar uma nova história para você. Ele vai criar uma nova história. Ele não vai deixar você ficar com aquela história ruim, errada, indo para frente. Ô, pastor Lucas, profeta, aliás, professor? Eu prefiro professor. Tudo bem. Não faz Isso foi uma coisa diferença. interessante, né? A gente sempre tem pessoas novas que entram e tal. E muitas pessoas, até com um coração sincero, poderia falar, mas eu não tô dando desculpa. Como que essa pessoa poderia medir que realmente a pessoa está dando desculpa? Tem alguma base, alguma coisa que a pessoa pode ir e medir se ela está dando desculpa ou não para certa situação? Dar desculpa é quando você muda a realidade. A realidade sempre é o que é o que aconteceu. Quando você tenta dar uma nova roupagem, uma nova vestimenta para o fato, você está dando desculpa. Como é que a pessoa sabe, pastor Lucas? Que, vamos dizer assim, tem pessoas que, o senhor mesmo já falou, né? Nós vivemos em um mundo imperfeito e a imperfeição faz que vai pensar que é uma coisa normal na vida de nós, né? A pessoa pode ver uma vida totalmente imperfeita, sem saber, né? Não, é assim, é que tem coisas, veja só, tem coisas que é porque a gente mistura imperfeição com pecado. Tem coisas que você é imperfeito, por exemplo, você vai escovar o dente e deixa a torneira aberta, vazando água, certo? Você sai do banheiro, joga a toalha em cima da cama e não pendura a toalha. Então, peraí, eu perguntei errado. Eu não quero estar em imperfeição, não perguntei errado. Pecado mesmo, né? Vamos estar no pecado. Não, então, isso é imperfeição, isso é imperfeição. Você vai mexer na cozinha, suja todo o chão, essa é imperfeição. Você vai fazer um trabalho, quebra um prato, quebra uma coisa, isso é imperfeição. Agora, pecado é quando você pega e prejudica alguém ou prejudica a sua própria vida. Né? No caso, matar, roubar, cobiçar, mentir, é aquela lista enorme, né? Ter orgulho, o orgulho por quê? Qual o problema do orgulho? O orgulho é o passo para esconder o que você vai fazer.
para você dizer que você não estava errado. Esse é o primeiro passo. Soberba é quando você já assumiu a posição de que você está certo. Orgulho é o começo, e a soberba já é o estágio final. Então, é soberba. Se você falar, por exemplo, para um governante que ele está favorecendo o crime, ele falou, não estou. Por que ele vai falar que não está? Porque ele já tem uma justificativa para aquilo. Então, normalmente, assim, eu estou dando exemplos mais expressivos, né? Porque eu não posso dar exemplo pessoal da vida de ninguém, né? Mas, normalmente, é isso. É você não admitir. O pastor Lucas, fica um assunto bem difícil, mas as perguntas realmente para os novos que possam vir e realmente querer mudar a vida deles, né? Realmente. Há aqueles que não ligam, mas vamos colocar essa pessoa que liga, a pessoa que quer realmente seguir o caminho certo, mas não sabe para onde começar. O homem normal, pastor Lucas, o homem normal, assim, de uma maneira de dizer, sabe por si só o que é o pecado, que ele está pecando? Um homem normal, assim, Sim, sem sabe, o religião. certo e o errado, sabe. Você já assistiu o filme policial? Você já viu? Quando o cara é chamado na mesa tem dois lá, dois policial, o policial bom e o policial mau, e o bandido do outro lado da mesa. Aí ele pega as provas e bota em cima da mesa assim. Aí ele mostra, você estava com essa fulana aqui na noite que ela foi morta e tal, e aqui não sei o quê, aqui encontramos seu digital aqui, aqui, aqui. Se ele vai precisar da lei e da Bíblia para saber que ele fez uma coisa errada, não. Ele vai perceber exatamente ali, mostrando as provas, que aquilo lá foi um crime. Aí, quando ele está implicado e ele não participou do crime, aí ele vai lá e conta, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí, depois, aquela prova ali fica inválida, porque aquela prova serve para o quê? Para o verdadeiro criminoso. Mas, no caso, a pessoa entra em choque com a realidade. Então, ali na mesa do policial, é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Traz as provas. Só que, às vezes, a gente já aprendeu a empurrar assim, ó, que nem você vê sempre. Empurrar a prova e falar assim, não, eu quero meu advogado, eu vou falar. Hã? Eu não estou muito focalizando no cristão, não, mas aquele que está respondendo a chamada do Senhor. E interessante, o senhor falou isso, veio a escritura na minha cabeça, quando o apóstolo Paulo falou que as coisas são self-evidentes, né? Evidente, você fez as evidências na mesa, a pessoa vê que realmente é errado matar uma pessoa, a pessoa vê que realmente é errado mentir para outra pessoa, né? Self-evidente, né? É self-evidente que fala no Brasil mesmo? É auto-evidente. Auto-evidente. Auto-evidente, tá, auto-evidente. Então, o senhor diria o quê, então, pastor Lucas? O que o senhor diria, então, a uma pessoa que agora, nesse exato momento, não conhece nada disso, nunca leu a Bíblia, e a pessoa quer receber o chamado do Senhor, ela quer andar nesse chamado, mas ela está um pouco perdida, assim. Normalmente... Então, alô? Pode falar. Normalmente é o seguinte, ninguém vive nesse mundo sem saber o que é certo e o que é errado. A não ser que a pessoa já alcançou um grau de cinismo muito alto. Aí você fala o certo ou errado para a pessoa não aceita. Aí já é cinismo, já é uma doença espiritual no coração. Porque normalmente, depois que você tem uma certa idade de consciência, né, de indivíduo, de cidadão, você sabe o que é certo e o que é errado. Só que se você foi pervertido desde criança ou na adolescência, você acostumou a justificar seus erros ou a encobrir. Mas é por isso que fala de circuncisão. O que é circuncisão? Tirar a carne do coração, deixar o coração exposto. Então, o que aconteceu com a vida da pessoa? Que ela não consegue ver os erros. A carne cresceu sobre o coração. É duro. Então, eu recebi essa mensagem aqui, eu não sei o que é isso. Se você puder explicar para a gente, Eliezer, o que você quer dizer sobre isso? Deus não culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente.
todos nós fomos dotados de uma consciência. Todos, todo mundo, né? Até quem tem síndrome de Down, né? Acontece o seguinte, o que a pessoa faz? Vai encobrindo, vai aprendendo a enganar a sua própria consciência, certo? Vai enganando a sua própria consciência, vai enganando. Quando ela está num estágio que ela está muito mais velha e ela já enganou muita consciência, quando você fala para ela de alguma coisa errada, ela sabe que está errada, aí ela vai dar uma justificativa. Ó, eu vou dar uma justificativa, eu vou dar um exemplo, que eu não vou falar a pessoa. Tem uma pessoa que eu peguei e falei assim, ó, você está indo atrás dos extraterrestres? Os extraterrestres são demônio. Aí ele falou assim, mas eu estou fazendo uma pesquisa científica, já deu uma desculpa. Aí eu falei, mas os extraterrestres vão comer os seres humanos. Aí ele falou assim, não, mas eu estou em contato com os seres extraterrestres nórdicos. Uai, que um ser extraterrestre, só porque é nórdico, não vai ter, é anjo caído, vai ter os mesmos pecados. Se fosse nordestino também, nórdico. Olha a desculpa, quer dizer que os nórdicos são pessoas mais elevadas, e os anjos caídos nórdicos não comem as pessoas. Que defesa que ele tem? Então é assim que as pessoas fazem. Arrumam boas desculpas para suas coisas erradas. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa já ouviu o evangelho, já esteve na igreja, mas preferiu ir atrás dessas coisas, por algum interesse da carne. Eu acho que Aí vai dar. Pode falar. Oi? Está caindo a internet. Pode falar. Então, acho que uma boa sugestão para as pessoas novas era para ir para a igreja, né? Para começar de lá, né? Não, igreja é quando você quer encontrar Deus de uma forma assim, grupo, né? Porque aonde você estiver, você pode buscar Deus, não necessariamente na igreja. Se você tiver uma Bíblia, melhor ainda, você pode pegar a Bíblia para ler. E se você for numa igreja, você tem que procurar uma igreja que você já conheça o suficiente para saber escolher uma boa igreja. Porque o que vai acontecer normalmente é que você vai ouvir o evangelho, se você já ouviu, ou você vai ter uma consciência do que é certo e que é errado, e você já tem uma certa ética, né? Mas a ética, que é a moral, né, que a gente chama ética ou moral, a mesma coisa, ela não vai te salvar, ela apenas vai te manter numa condição social de uma boa convivência. E se você encontra que Jesus morreu pelos seus pecados, e que ele te ama, e que o homem está perdido, mesmo com a boa ética dele, aí você vai conflitar Deus, vai falar assim, não, mas eu não estou perdido. Ou então você vai dizer assim, não, eu entendo que a ética não é suficiente para entrar no céu. Então eu preciso de um Salvador. Então, tem gente que ela está no estado, conheço pessoas que ela fala, não, eu não preciso de Jesus para me salvar. Eu não preciso de ninguém que tenha morrido por mim. Eu mesmo, eu sou uma pessoa íntegra. Eu mesmo sei o que é certo e o que é errado e vou ficar assim até o fim. Por quê? Porque ele esquece a realidade espiritual. Ele é ignorante sobre a realidade espiritual. O que é a realidade espiritual? É que existe um reino de trevas que, independente do que a pessoa seja, vai lutar contra ela para destruir ela. Então, quando você recorre a Jesus, não é só por causa da salvação da alma, é para te proteger do reino das trevas. Amém, amado. Você chocou aqui, os irmãos aqui no canal estão chocados orando para essa pessoa. Aí está a noiva, né, amado? Tem um grande carinho pelo ser humano, né? Meu querido, nós chegamos ao topo da montanha, então, o topo da montanha. Daqui a gente não posso falar mais. Tá bom. O senhor faz oração? Oi? Não, tá bem, para mim tá bem. Eu faço oração. A Pimentel disse que a Eni disse que foi uma grande bênção de pregação. Amém, amado. Só faz oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor. Amém. Ó Senhor, obrigado por esse dia, por esse momento, Senhor, em que nós possamos ser confrontados pela Tua palavra. Realmente estamos sendo endurecidos pelo pecado
e às vezes não estamos percebendo que esse endurecimento está ganhando proporções tão grandes que está nos tirando a capacidade de nos arrepender. Livra-nos, Senhor, desse endurecimento e do cinismo, quando realmente nós fizermos algo que não te agrada, que a gente possa realmente baixar nossa bola e dizer, realmente eu fiz, eu pratiquei, me perdoe, mas mudar realmente por uma dor de um sentimento de que prejudicou verdadeiramente alguém, que aquela dor seja também sentida em nós, e mesmo quando não for contra alguém, e for contra ti, Senhor, que nós também possamos sentir a dor do teu coração, como o Senhor sentiu no momento que nós falhamos ou pecamos, Pai. Por favor, devolva para nós essa sensibilidade, porque estamos perdendo nesse mundo tão endurecido, Pai. Estamos perdendo a sensibilidade das coisas certas e também estamos admitindo as coisas erradas como certas. Por favor, Pai, devolva para nós essa condição, não deixe nós entrar em juízo contra ti, para que nós não sejamos condenados, possamos estar antecipadamente limpando toda a sujeira, para quando chegar nos 3 dias de escuridão, nós não tenhamos tanta dificuldade em passar por esses 3 dias, Pai. E nos prepara para não seguir o inimigo e não dar razão para o inimigo, porque o inimigo vai usar de argumentos muito lógicos para tentar nos tirar da fé, mas que o teu poder e a tua palavra esteja tão plantado em nós, tão profundamente, que ele não consiga qualquer argumento contra nós. Nos dê os argumentos espirituais para reivindicarmos de ti a tua graça e a tua misericórdia, com súplicas, louvor e ação de graça, a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, querido, por ter comparecido. Obrigado por ter consertado o cano lá. O Senhor consertou o cano da sua casa. Estava vazando, a bomba não estava subindo água. Um forte abraço na nossa querida Liz, tá? Um forte abraço nela e seus animaizinhos aí. Eu declaro a paz, o amor de Deus na vida de vocês, em tudo que vocês fizerem, abundantemente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, e que sim, o fogo, as muralhas de fogo do Senhor estejam ao redor da sua casa, da sua propriedade, do seu trabalho, e que você continue a fazer esse trabalho que o Senhor tem te dado em tuas mãos, e que você termine, então, esse trabalho com grande ousadia, com grande coragem no Senhor, e no final é só aquele grande e forte abraço que o Senhor vai te dar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Até a próxima, querido. Tchau, tchau.